Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal Jair Vascão, meu nome é Luan Antoniel. E acabou agora em São Januário, Vasco 1, Botafogo 1, primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Um jogo muito difícil pro Vasco, um clássico, que o Vasco se comportou bem. Enfim, vamos comentar bastante aqui, com muita paciência, com muita tranquilidade. Primeiramente, já pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, comentar o jogo aqui comigo, o que vocês acharam do jogo, da postura do Vasco, enfim, de tudo. Vamos conversar com bastante calma aqui sobre o jogo de hoje. O Vasco que veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Piton, Jair, Barros, Nuno, Coutinho, Ryan e o Verrete. O jogo começa com o Vasco tomando dois lances que ele tomou o jogo inteiro contra o Corinthians. O jogo inteiro. Primeiro lance, invertida de bola, Alex Telles domina, olha, tem toda a paciência do mundo, cruza, o Arthur Cabral cabeceia mal. No segundo lance, ele não perdoou, Alex Telles sozinho de novo, domina com toda a tranquilidade, cruza e o Arthur Cabral cabeceia pro gol, cabeceia pro chão, uma cabeçada bonita. Porém, todavia, entretanto, vou ser chato aqui. Eu amo o Léo Jardim, é um goleiraço. Mas eu achei que dava pra pegar. Óbvio, se ele tivesse um pouquinho melhor posicionado, dava pra ele pegar sim. Eu sei que foi um tiro, eu sei que foi uma bola rápida. Mas, todo respeito, Léo Jardim. Tu é o goleiro mais bem pago do Brasil. Tu tem que pegar essa bola. Não tô nem aí, vou ser chato. Mas, foi uma cabeçada, um belo gol do Botafogo. E, cara, parecia que ia ser um daqueles jogos que nem foi contra o Corinthians. Aquele jogo que a gente não ia fazer nada. Aquele jogo que a gente não ia fazer nada, que a gente não ia conseguir arrumar nada, mas foi totalmente diferente. O Vasco toma esse gol, ele já fica com frição estranho em São Januário, o jogo parecia ficar perigoso já com 8 minutos, parecia que ia vir um Botafogo, aquele Botafogo que a gente conhece, de transições rápidas. O time do Botafogo é muito rápido, mas isso não aconteceu. O Botafogo não usou muito dessas transições rápidas porque ele jogou com dois centroavantes. O Botafogo veio praticamente com 4-2-4, né? Botou Arthur, Montoro e os dois centroavantes. Cris Ramos, se eu não me engano o nome do cara, e o Arthur Cabral, o ator do gol. Assim, a estratégia do David Ancelotti nos primeiros 10 minutos, mesmo se não tivesse feito o gol, tá? Nos primeiros 10 minutos, era linda. Abusou do que o Corinthians fez com a gente e parecia que isso iria encaixar. Só que isso ajudou muito a gente. Eu sei que a gente tomou o gol, mas isso deu liberdade total para os nossos volantes jogarem. E cara, os nossos volantes com espaço, todo respeito, o Jair é jogador de bola. O Cauã Barros é um bom jogador de bola. Deixando espaço para jogar, o Vasco domina o seu jogo e foi o que aconteceu. O Botafogo nos primeiros 10 minutos teve um certo controle do jogo ali, né? Porque parecia que a tendência ia ser essa. O John lançar, os dois centroavantes ganhar na casquinha dos dois zagueiros do Vasco, que um não é zagueiro e o outro é um zagueiro baixo. E o Botafogo tinha dois cavalos, dois centroavantes altos. E parecia que a tendência do jogo ia ser essa. Pivô, pra alguém lançar pros pontas, enfim. Ia ser isso. Só que não foi o que aconteceu. O Vasco rapidamente dominou o jogo. Quando o Vasco entendeu o jogo, o Vasco não deu mais chance pro Botafogo, o Vasco dominou o jogo. No primeiro tempo, o Vasco conseguiu neutralizar, conseguiu entender o que estava acontecendo. Opa, o que está acontecendo? Tá, beleza, entendi. E eu quero destacar a dupla de volantes do Vasco para esse jogo ter sido equilibrado. Cauã Barros e Jair fizeram uma partidaça. Os dois variando, o Jair às vezes subiu, às vezes era o Barros acabou ficando mais, o Barros jogou mais de primeiro volante, dando liberdade pro Jair. E cara, o Jair é camisa 8, o Jair não é esse primeiro volante, por isso que o encaixe Jair e Tietê era difícil. Os dois são jogadores de bola, mas era um encaixe difícil de se ter. E Cauã Barros e Jair, pelo menos para esse jogo, teve um bom encaixe. O Barros com muita pegada e o Jair saindo mais. Aí aos 18 minutos o Vasco consegue empatar o jogo com o Jair. Falta cobrada pelo Coutinho, a bola sobe pro Nuno na esquerda, que levanta a bola, o Marlon Freitas acaba dando uma casquinha que mata o John e o Jair conclui pro gol. Mas o Jair não ia parar por aí, o Jair jogou demais. O melhor em campo para mim, já vou deixar aqui claro, o Jair
dominou o meio campo. Jair jogou muita bola. Jair e Cauã Barros. Mas destacar também Felipe Coutinho, muito pilhado no jogo. Participativo, indo lá, xingava o juiz, enfim, o time muito participativo. Eu acho que o time. Eu vou falar a nota de cada um aqui, mas o pior em campo para mim foi o Paulo Henrique. Não fez um bom jogo, meu tempo errando bastante, mas claramente não estava 100%. Acabou sendo substituído no intervalo. Espero que não seja nada grave, porque o Paulo Henrique é metade da defesa do Vasco. Metade. Metade da defesa do Vasco é o Paulo Henrique. Enfim. Bom, resultado de 1-1. Acho que o Vasco vai para o Engenhão com coisas boas para se levar, mas tem que saber que lá é outro jogo, lá eles vão propor o jogo, lá eles vão acelerar o jogo. O Botafogo não acelerou muito seu jogo hoje. Se o Botafogo acelerasse mais, a gente teria muito mais dificuldades, não foi o que aconteceu. Lá é outro jogo, lá vai ser outra história, enfim. Primeiro tempo, jogamos bem, voltamos pro segundo tempo. Cara, um arrastão do Vasco. O Vasco tem um lance do Coutinho que o John defende, aí o Ryan manda a bola na trave. No mesmo lance do Coutinho e do Ryan, tem um suposto pênalti pro Vasco. Eu não sei, não tenho certeza. Muita gente vai falar que foi pênalti. Eu entendo quem ache. Minha opinião, humilde opinião, não achei. Óbvio, vai ter ângulos que você vai achar, vai ter ângulos que você não vai achar, mas enfim. Eu, Luan, humildemente falando, não achei pênalti pro Vasco. Porém, muita gente achou, entendo também quem acha, mas eu, Luan, não achei pênalti pro Vasco. E teve um lance seguinte que o Puma era pra ter tocado a bola pra trás, ele tenta surpreender o John, que já tava saindo pra pegar, ele vira ali, tenta pegar no cantinho. O John consegue pegar, se ele rolasse pra trás, tinha 3 jogadores do Vasco prontos pra finalizar. Esses momentos, na volta do segundo tempo, o Vasco teve. Aí o Botafogo equilibra o jogo. Ele tira o Cris Ramos, centroavante, nulo no jogo, e bota o Savarino. Recompõe o meio campo, se recupera, Botafogo fica bem e equilibra o jogo fica mais pegado, o jogo fica até chato, não teve muita coisa mais. E o Vasco também cansou fisicamente, isso ajudou. Uma coisa importante que eu queria dizer. O Diniz, aos pouquinhos, vai tendo peças. Você vê que hoje ele botou o Andrés Gomes e o DVD. Ele renovou as pontas. Já é um bom início. Não é o sonho ainda, mas ele tem variações para fazer. Ele tirou o Nuno e o Coutinho. Ele tirou primeiramente o Coutinho e botou o DVD. Tirou o Nuno e botou o Gomes. Essas substituições para dar o gás, os dois estavam exaustos. O Nuno claramente, o Nuno muito comprometido na defesa. Enfim, taticamente, enfim. Os dois, o Coutinho também, pô, acho que o Coutinho vem de 3 jogos jogando em 90 minutos. Uma coisa que não aconteceu no Vasco ainda, não tinha acontecido. Então, com certeza, eles cansaram, botou esses dois. Não mudou muita coisa na nossa vida. Depois ele tira o Ryan e bota o Estrela. E aí eu acho o erro do Diniz, com todo respeito ao Diniz. O Estrela é um jogador que jogou só um jogo, desde que voltou de contusão. Foi contra o Del Valle, um jogo amistoso praticamente, e jogou pouco. Aí você bota o garoto sem ritmo total, ele quase entrega o gol pro Botafogo, inclusive, no lance que ele domina a bola errado. O Botafogo tem a chance do contra-ataque, mas não aproveita. O Estrela não deveria ter entrado nesse jogo, um jogo muito pegado para ele entrar, enfim. E a última substituição foi o Thiago Mendes no lugar do Barros, enfim. Eu não achei um resultado justo, acho que o Vasco merecia a vitória, mas o Botafogo depois que equilibrou o jogo, nada aconteceu. Eu acho que o Vasco merecia levar uma vitória pro Engenhão, acho que um 2-1 seria justo. Nota de cada um, Léo Jardim, vou dar nota 3, porque eu achei que dava para defender aquele lance. PH, nota 0, não tem muito comentado PH. Hugo Moura, mais uma boa partida do Hugo Moura jogando de zagueiro. Não é dele, não tem cacuete, mas com relação ao X1 ali, todos os confrontos, a partidaça do Hugo Moura vai ter a limitação de não ser zagueiro, mas boa partida do Hugo Moura. O Lucas Freitas também é uma partida ok, vou dar nota 7 pro Hugo Moura, 5 pro Lucas Freitas. Piton, outra partida ok, nota 5. Jair e Barros. Nossa, parece até um nome de loja, né? Jair Barros, o nome de rua, né? Jair Barros, nota 10 pros dois. Os dois jogaram muita bola, os dois se complementaram. Coutinho, vou dar uma nota 7. Nuno, nota 7 também. Ryan, um pouco sumido do jogo hoje, nota 5. Hoje ajudou um pouquinho mais a defesa, mas nada demais.
E o Verratti, esqueci de comentar o lance do Verratti, cara. O Jair dá um passe lindo pro Verratti. E o Verratti não aproveita, era um toquinho por cima. Coutinho e Tietchan te ensinaram na goleada do 6-0 contra o Santos. Por que tu não fez, Verratti? Ah, meu Deus. O Vasco teve chance, gente, de ganhar esse jogo. Teve chance. Enfim, nota 4 pro Pirata, porque ele é muito chato, ele irrita, ele brigou, enfim, ele arruma confusão. Essa confusão a gente tem que ter no Newton Santos, porque o jogo lá vai ser difícil, vai ser corrido. Esse assunto só pro dia 11 de setembro, depois da data FIFA. Próximo jogo do Vasco, Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Foco total, precisamos desses 3 pontos. É um jogo que não dá pra negociar. E se o Vasco jogar com essa concentração que jogou hoje, não perde. Difícil é saber qual Vasco estará em campo no domingo. Bom, basicamente é isso. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o jogo comigo. Vou tentar trazer mais um vídeo amanhã ou sexta-feira falando um pouquinho mais desse jogo e do jogo de domingo. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui comigo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e tamo junto.